Irmãos, nós vamos tratar ainda um tempo sobre família, né? Nunca é demais falar sobre família, a gente sempre está aprendendo. E nós estamos ainda falando nessa aula 6 aí sobre a família como um lugar de educação integral. Nós já tratamos da perspectiva teórica, né, do porquê que nós devemos tratar da educação, os motivos. Já vimos ainda na questão teórica alguns princípios, né, para aplicar a educação. E hoje vamos começar aí a tentar caminhar um pouquinho na questão prática, né, de colocar em prática aquilo que nós vimos aí na perspectiva teórica. Mas até por conta dos irmãos que estão conosco, para relembrarmos, né, nós estamos aí nesse currículo aí sobre família, né, esse projeto de Deus. Nós já caminhamos aí já 6 temas praticamente, né? Uma família planejada por Deus dentro do padrão bíblico e não necessariamente como o nosso contexto contemporâneo tem tentado goela abaixo aí apresentar uma caricatura de família, né? Um negócio lá que eles chamam também de família. Então, voltar ao padrão das Escrituras, planejado por Deus, com normas, com diretrizes específicas, também propósitos. Depois nós vimos com papéis e funções específicas. E aí começamos a tratar sobre dentro desses objetivos da família, que primeiro é um lugar de adoração e serviço, e agora estamos aí nessa parte 6, aí, né, o lugar de educação. Vocês viram que nós fizemos a distinção, família é lugar de educação e a família é lugar de ensino. E aí nós estamos partindo do pressuposto de uma distinção aí que nós estamos fazendo aqui entre educação e ensino. E aí, bem simplista, né? Mas educação focando na formação do caráter, do ser, onde você vai ensinar aí a questão espiritual, moral, ética, questão do próprio caráter, questão cívico-social, os valores, respeito. Tudo isso é formação do ser, enquanto que ensino foca na transmissão do saber, né? E aí nós temos chamado a atenção dos pais que muitas vezes nós damos mais ênfase na questão do ensino e não da educação, né? E aí até de uma maneira para chocar mesmo, a ideia é o seguinte: nós ensinamos os nossos filhos a serem religiosos, mas não educamos para que eles sejam íntimos de Deus, ou seja, tenham uma vida espiritual, né? Você ensina o seu filho a decorar lá o Salmo 23, fazer a oração do Pai Nosso. Seu filho é uma graça, sabe tudo de cor, lindo, maravilhoso. Você ensinou para ele um padrão. Só que se você não educá-los para temer a Deus, para amar a Deus, para servir a Deus, né, para adorar a Deus, você corre o risco de ter simplesmente transmitido um saber e não formado o ser que é sua responsabilidade. Eu tenho dito que, infelizmente, vai ter muita gente no inferno que sabe o Salmo 23 de cor. Porque foi só ensinado. Você não precisa esperar chegar ao inferno para você saber, né, que essa vai ser uma realidade. Às vezes nós encontramos na rua as pessoas numa situação deplorável como ser humano, com a cachaça até a tampa, né? Todo sujo, vomitado, né? Urinado. E aí você vai lá: meu amigo, o que está acontecendo contigo? Que situação é essa que você está vivendo? Ele fala: eu estou aqui meio perdido. E aí ele canta um hino da harpa cristã. Você fala: mas meu Deus do céu, você conhece? Conheço. E aí ele cita lá uns 10 versículos de cor salteado, dando a referência. Aí você fala: mas o que aconteceu contigo? É simples, ele foi ensinado, ele não foi educado. O foco da família precisa ser nas duas áreas, mas sabendo que a educação é o primordial.
educar os seus filhos a ser, de fato, tementes, crentes, fiéis a Deus. E não apenas ensinar. O ensinar, como é o próximo assunto que nós vamos tratar, você vai ver que tem a sua importância, né? Mas o problema é que a gente tem focado só no ensinar, passar informações e não temos trabalhado com o moldar do coração, o lapidar da vida e do caráter espiritual. Tudo bem? Relembrado isso, nós chegamos à situação de que existe ensino sem educação, mas não existe educação sem ensino, porque mesmo focado na educação, você vai ter que passar alguns saberes para ele. Tá bom? Aí nós vimos, amparado nas Escrituras, os motivos porque nós devemos educar os nossos filhos. E aí nós chegamos a 2 motivos bíblicos, né? Primeiro, porque Deus manda. Então, se Deus dá uma ordem, é de bom tom e de sabedoria que nós obedeçamos. E o segundo motivo, né, é porque elas são pecadoras e carentes dessa glória de Deus. As crianças não nascem puras e se tornam pecadoras, né? Como talvez influenciados pela cultura romanista, a gente recebe, nossa, um anjinho, só se for caído, né? Porque já nasce em pecado, é aquilo que nós temos chamado a sua atenção. Você não precisa desenvolver um currículo para ensinar os seus filhos a pecar, né? Você não precisa lá marcar um dia para ensinar o seu filho a mentir, você não precisa marcar um encontro familiar lá para ensinar o seu filho a falar mal um dos outros. Você não precisa fazer isso. Ele já nasce sabendo desse negócio, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, nós já nascemos pecadores. Então, o segundo motivo que você tem que educar, moldar o caráter dele, né? No estilo mesmo bonsai, tendo que amarrar uns araminhos para ir endireitando, né? O pau torto, né? Para deixar ele no prumo. Vai ter que amarrar, isso vai doer, isso vai ter que pôr estaca, vai ter que pôr arame, para você ir direcionando. Porque a Bíblia diz que a criança é estulta. A estultice está ligada nele, né? Ele é tolo por natureza. E ele é teimoso por natureza. Ele é rebelde por natureza. Alguns, obviamente, apresentam isso de uma maneira mais externa, né? Outros com aquela cara de piedade, né? Você fala assim, não, ai, meu filho, nossa, é um santinho, um anjinho. E esses são os piores, né? Porque aprende desde pequeno a ludibriar o que de fato é, porque todos são pecadores, né? Agora tem uns que já nasce na palmada do médico, já olha com a cara feia, já demonstra porque veio, não é assim? Né? Então, quem tem 2, 3 filhos sabe o que eu estou falando. Às vezes você olha para um, você fala, não, ele é tranquilo, não sei o quê, mas no coração e na mente dele está maquinando, sabe-se lá o quê. Outros não, já é externos, mas todos, não se engane, todos nascem pecadores, com a estultícia ligada no coração, com a rebeldia e com a obstinação em fazer coisa errada. Quando você foca no ensino, você pode ensinar boas maneiras para o seu filho, para a sua filha. Então, na sua frente, ele vai ser um menino, uma menina aparentemente educados. Mas se você não focou na educação, na formação do caráter, na hora que você virou as costas, ele vai mostrar quem de fato ele é. Porque você não está tratando com o ser, com aquilo que ele é, e só com aquilo que ele faz. Então, cuidado aí. Então, os 2 motivos, porque Deus o manda, porque eles são pecadores. Nós estamos seguindo 2 livros, mais especificamente, né? O livro do Dr. Van Groningen, Gerard Van Groningen, que é a família da aliança, e também a Bíblia é a sua família, do reverendo Augusto Nicodemos da Mil. Então, se você depois tiver interesse de adquirir, é tudo se não me engano, pela editora Cultura Cristã, tá bom? Então, vamos lá. Além desses 2 motivos, nós vemos também
alguns princípios na parte teórica que nós já trabalhamos, só relembrando aqui, que é o primeiro, ter a Bíblia como a única regra de fé e prática. Irmãos, nós vimos o presbítero falando agora há pouco na devocional, né, que para vivermos em comunhão com Deus e com os irmãos, nós precisamos ter o mesmo parecer. Aquilo que Paulo vai falar para os jovens, de certa forma, serem criteriosos. Nós precisamos de critérios, nós precisamos de ter um amparo, de um parâmetro. E as Escrituras é o parâmetro que nós precisamos para todas as áreas da vida. Então, a Bíblia não é só a última palavra, ela é a palavra. Então, nós vimos que nesse princípio de ter a Bíblia como única regra de fé e prática, as ciências humanas, elas podem até nos auxiliar, mas sempre de modo submissa à prescrição bíblica. A pedagogia, a psicologia, a psicopedagogia, a sociologia, a antropologia, todas essas ciências humanas, elas podem em determinado momento nos auxiliar e nos auxiliam em alguns aspectos. Mas se ela trouxer um padrão que empata ou que sobrepõe as Escrituras, joga fora. Nós não podemos dar ouvidos ao conselho dos ímpios, em especial na educação e na manutenção da nossa família. Ainda mais em dias como hoje, né, que eu brinco aqui com vocês, mas eu brinco, mas eu estou usando o que eles mesmos falam, os psychology clinic. Né? Hoje, na própria sociedade da psicologia, você vê lá os caras que eles nem sabem nem quem eles são, aí eles vão lá e se apresentam, e eu fiquei assim até assustado, que numa apresentação de um congresso de psicologia, aí cada um ia lá se apresentar e aparecia lá uma criatura, embaixo lá, presidente do Conselho Regional de Psicologia da região tal. Aí o cara lá chega, eu sou Psychology Clinic, os meus artigos, não sei do que, não sei das quantas, eu sou uns trem que eu nem sei o que significa, sou boiceta, sou não sei das quantas, sou não sei o que, e eles se apresentam assim. E aí você chega lá e fala assim, eu vou ouvir o conselho do ímpio, que ele não sabe nem direito o que ele é, para ele dizer assim, não, você tem que fazer assim com o seu filho, você tem que fazer assado com a sua filha, você tem que assim com o seu marido, você tem que fazer assim com a sua esposa. Meu amigo, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Bem-aventurado é aquele que medita nela de dia e de noite, e que não corre atrás do conselho dos ímpios. A Bíblia, segundo o Salmo 19, ela é o único remédio suficiente para restaurar a sua alma. Você não precisa de nada mais disso. Então, cuidado de dar ouvidos aos ímpios, inclusive no tratamento da sua família. Tem uma situação que eu já citei para vocês, que aquilo lá foi, para mim, icônico. Um diácono da igreja estava passando por pressões no trabalho, dificuldades, e a empresa, era uma empresa grande que ele trabalhava, tinha psicólogo na empresa, o chefe dele falou, cara, vai lá conversar com a psicóloga. E aí ele foi conversar com a psicóloga, ele estava muito ansioso, estresse, aquela coisa toda. Aí ele saiu da sessão com o psicólogo da empresa e me ligou. Pastor, eu preciso conversar com o senhor agora. Se eu deixar para amanhã, eu vou morrer. Não, vem para cá. Aí foi. O que o psicólogo tinha receitado para ele? Uma amante. Olha que coisa maravilhosa. Cara, você tá pressionado. Ele tinha 2 criancinhas pequenas, então não estava dormindo direito à noite, né? A mulher, com aquela 2 crianças, aquela situação difícil, a questão do próprio físico, amamentando, tinha acabado de parir alguns meses, então um pouco cansado, o cara estava no limite. Aí o psicólogo falou assim, cara, você tem que arranjar um amante. Isso vai te dar mais emoção, vai te aliviar o estresse,
vai gerar aquela adrenalina gostosa, tal. Arranja um amante que você vai resolver seu problema. Aí ele me liga, veio desesperado, né? Que não era disso que ele precisava de algo diferente. E aí nós entramos dentro daquele processo de aconselhamento bíblico, você já acompanhou aqui nos estudos que a gente já deu sobre isso, de Bíblia na veia desse cara, de princípios bíblicos, de confiança no Senhor, de vida de oração, de despojar daquilo que não presta, de revestir daquilo que presta. E aí nesse processo, né, graças a Deus, Deus tratou com esse nosso irmão, e hoje os filhos já estão grandes já, né? Os filhos já estão até saindo de casa já. Ele está firme com a esposa. Que coisa linda, né? Hoje essa história virou piada interna, né? Que aí já, depois que o cara está curado, aí esse negócio vira piada interna, e tiram sarro um do outro, brincam, e as coisas foram acontecendo porque ele só precisava das Escrituras. Cuidado com o conselho dos ímpios. Esse é o primeiro princípio. Depois nós estudamos que o segundo princípio é que essa é uma tarefa do casal. Mesmo que a Bíblia coloque um peso de liderança e de responsabilidade sobre a figura do marido, a responsabilidade da educação é do casal. Não adianta o marido falar assim, bem, olha o seu filho aqui. Não, é nosso, né? Bem, o que eu faço com o Juninho aqui? O Juninho está fazendo birra, bem. Meu amigo, você que é o cara, você que é o galo ali, meu amigo. Você que tem que cantar, mas a bater no peito, bate as asas no peito, você que é o galo ali, meu amigo. Se você não assumir as rédeas da educação dos seus filhos, junto com a sua esposa, referendando a autoridade dela, se o menino, porque o menino principalmente, né? Vai querer, o pintainho vai querer dar uma engrossada lá com a mãe, e você chega assim, o que você está falando com a minha mulher, cara? A minha mãe, antes dela ser sua mãe, ela é minha mulher, meu amigo. O que você está falando grosso com ela aqui? O que a sua mãe falar, você vai acatar. Veja, você está dando a entender que a educação é uma atividade do casal e um referendando a autoridade para o outro. Isso é princípio. E além disso, nós vimos que o terceiro e último princípio que trabalhamos é que é um investimento de tempo integral por toda a vida. Né? A gente tem uma situação em casa que, na verdade, ninguém sabe quando que aconteceu e que situação que aconteceu, mas a Heloísa, né, que leva isso no coração, diz que num determinado momento ela chegou para a Clarissa, e a Clarissa chegou e disse que fez assim para ela: Lolo, Lolo, dá um tempo para a mamãe. Né? E aí isso virou piada interna, porque a Heloísa, a senhora falou que precisava de um tempo de mim, aí criei toda aquela celeuma, aquela situação, né? E aí a Clarissa chega, e a Clarissa leva isso pro coração, né? Ela chegou um dia triste, o que foi, amor? O que aconteceu? Não, a Heloísa falou isso, mas eu não me lembro que situação, que aconteceu isso, tarará, papapá, tá. E aí aquilo pesou para ela, né? Porque onde já se viu uma mãe chegar para uma criança e falar, dá um tempo, não aguento você, dá um tempo. Agora, eu não falei isso. Se eu falei, eu não lembro. Aí e ela chegava para a Heloísa de tempos em tempos, Heloísa, você me perdoa, se eu fiz isso, eu não lembro, me perdoa, parará. Porque para a mãe, você falar para a mãe que a mãe falhou, dá um tiro logo nela, que dói menos, né? Mas, independente disso, irmãos, né, dessa situação específica lá, nunca faça isso, tá, para o seu filho, obviamente, senão ele vai ter argumento para o resto da vida, né? Mas entenda que a sua responsabilidade da educação, ela é integral e por toda a vida. Você vai estar ensinando princípios e posturas que mesmo quando ele tiver adulto, você ainda vai estar aplicando sobre isso, né? Eu lembro de muitas situações, eu já casado, já com os 3 filhos,
e aí com os meus pais, com os sogros em casa, acontecia alguma situação, em algum momento, meu pai chegava, você tem que lembrar desse princípio aqui, cara. Minha mãe, não faça dessa forma. Meu sogro, minha sogra, da mesma forma. Ou seja, não é porque eu casei, não é porque eu tenho filhos, que meu pai deixou de ser meu pai, da minha mãe deixou de ser minha mãe, e que a responsabilidade deles de apontar aí determinadas situações vão deixar de existir. É lógico que a postura e o modo de falar serão diferentes, afinal de contas, eles estão tratando com filhos adultos, né? Ele não vai chegar lá, senta aqui que o pai vai falar. Não vai fazer isso como se estivesse falando com a criança. Mas a instrução vai sempre ser presente em todo o contexto, em toda situação, mesmo porque a ideia é que os pais já passaram por situações que os filhos vão estar vivendo pela primeira vez. Né? Então você tem a experiência, pelo menos, de ter acertado ou de ter errado, que de certa forma vai servir de amparo aí para conduzir, para educar os seus filhos ainda na fase adulta. Pronto. Então nós chegamos nesse patamar aqui. E do investimento de modo integral, usando aí a proposta do Van Groningen, nós tratamos que você tem que investir, então, tempo de modo integral para toda a vida, nos 3 mandatos de Deus. Você tem que educar o seu filho espiritualmente, né, socialmente e culturalmente. Então você tem que ensinar, formar o caráter do seu filho de ser um ser espiritual, ao mesmo tempo de cumprir com o mandato social de ter um relacionamento não só com Deus, mas um relacionamento com o próximo dentro de um padrão bíblico, né, de honestidade, de lealdade, de fidelidade, e também uma postura no mandato cultural, ou seja, você tem que fazer do seu filho, da sua filha, uma pessoa operosa, trabalhador, né, que tenha senso de responsabilidade, que assuma, né, as suas obrigações. Então isso faz parte da formação do ser, e desde pequenininho você tem que estar ensinando isso para a sua criança. Pronto. Então nós chegamos aqui na parte teórica. Então nós já sabemos por que nós devemos educar os nossos filhos, o que é educação, por que devemos educar os nossos filhos, e quais os 3 princípios fundamentais. Ter a Bíblia como fonte, única fonte, saber que é uma atividade do casal e investir tempo de modo integral para toda a vida. Então, o que segue daqui para frente ótimo, pastor, mas como colocar isso em prática? Como educá-los de acordo com esses princípios, tá? E é isso que nós vamos começar propriamente, né? Nós devemos educar os nossos filhos usando, então, algumas posturas que nós vamos mencionar a partir da aula de hoje. Para tanto, nós vamos orar mais uma vez, pedindo agora a bênção, depois dessa recapitulação, para que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Oremos. Pai querido, cientes da exortação da Tua palavra e desse caminhar que fizemos já há algum tempo sobre a responsabilidade de educar os nossos filhos de um modo integral, nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora, nos dando sabedoria, discernimento, para termos as posturas necessárias para aplicarmos os princípios que a Tua palavra e os preceitos que a Tua palavra nos ensina. Nos ajude e assim fortaleça e abençoe, ó Deus, as respectivas famílias que aqui estão. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Quais posturas você precisa ter para a educação do filho? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá no livro dos Salmos, o Salmo de número 127. Enquanto você abre lá, deixa eu me redimir aqui. Eu esqueci de falar do reverendo Sérgio da Márcia, estão conosco, já são de casa, né? Então por isso que passou. Mas o pai e a mãe da Sabrina, o avô e a avó do Tito e do Bento. Então sempre um prazer tê-los conosco. O reverendo Sérgio é pastor lá em Pernambuco, né, meu irmão? Não tem. Como que chama? Caruaru. Então, Deus abençoe lá. Então vamos lá, irmãos. Salmo 127. Você tem aqui 2 salmos
dentre os cânticos de romagem, que eram aqueles cânticos que o povo de Israel usava enquanto eles estavam saindo das suas casas e se dirigindo ao templo, né, em especial já em Jerusalém. Então saíam das suas casas e subiam. Lembrando que Jerusalém está aí a cerca de 800 metros do nível do mar, e dependendo da região que você estava lá em Israel, principalmente da além do Jordão ali, ou do Vale do Jordão, você ia ter que subir quase mil e poucos metros de altitude, né? Imagina isso a pé. Imagina você saindo de Santos, né, o Cubatão, e indo até São Paulo a pé, né? É lógico que aqui nós temos a serra do mar, então clima tropical, tal, então, mas lá não, lá é desertão. Então você imagina a dificuldade. Mas enquanto eles saíam das suas tribos e se dirigiam para as 3 festas que exigiam a presença dos maiores de 12 anos lá em Jerusalém, eles iam cantando, né, durante o caminho esses salmos, esses chamados cânticos de romagem, ou cântico dos degraus, ou cântico de peregrinação, você vai encontrar aí. E o Salmo 127 e o Salmo 128 são conhecidos, além como cânticos de romagem, como também os cânticos da família, né? Porque trata de princípios para a família. E nós vamos trabalhar com os dois aqui, mas olhando mais especificamente agora para o Salmo 127. Então, é de Salomão, vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, a base da nossa vida está no fato da confiança no poder soberano do nosso Deus. Isso inclui qualquer uma das áreas, né, dos mandatos de Deus, mas mais especificamente também aqui no contexto da família. Ele vai de trabalho de família. Então, no verso 2 ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, ao seu amado ele dá enquanto dorme. Agora, na segunda parte do Salmo, ele vai tratar mais especificamente da família, como ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu presente, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A primeira postura, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, para que você coloque em prática os princípios que nós estudamos, né? O padrão de que você tem que educar, porque Deus manda, porque as crianças precisam de educação, e os princípios, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, um trabalho do casal, e usando o tempo de modo integral por toda a vida. Então, a primeira postura para você aplicar isso é que você precisa olhar para os seus filhos não como peso, mas você precisa olhar para o seu filho, para a sua filha, como herança do Senhor e como galardão. Uma das posturas mais erradas no relacionamento de pais e filhos é quando os pais, mesmo que não seja de modo intencional, e eu acredito que não seja de modo intencional, às vezes é por displicência mesmo, mas não foi intencionalmente. Mas independente se é intencional ou não, a pior coisa que um pai pode fazer para o seu filho é expressar, e tem pai que faz isso, expressa isso claramente, de que o filho é um peso para ele. Ou de que o filho não foi planejado. Pode ter sido não planejado por você, que não planeja nem a sua vida direito. Isso é de fato. Mas na visão bíblica, os filhos são do Senhor, são herança do Senhor, são presente de Deus. Até mesmo, irmãos, em situações que são consequências dos nossos próprios pecados.
por não termos nos guardado, ou, né, por não ter feito uma aliança, por não ter respeitado meu pai e minha mãe, por não ter respeitado a própria instituição da família, por não ter respeitado o padrão bíblico. Eu engravidei antes da hora, eu nem sei de quem engravidei, não importa. Engravidou, essa perspectiva é que os filhos são sempre bênção. Né? Já vi pai e mãe falando diante do filho, meio terrível. Aí, ó, o que veio aí, pastor? Nós não planejamos esse negócio aí, ó. Olha o que aconteceu. Ou então, olha isso aqui. Esse aqui é o... Quem que é esse aí? Esse aqui é o fruto do pecado. Esse aqui veio sem planejamento, antes do nosso casamento. É por isso que ele é assim. Isso aqui é o acidente. É o acidente. Ou então, dependendo do contexto, esse é o diploma, pastor. Eu fui para a faculdade e voltei com esse. E tem pai e mãe que apresenta isso na frente das crianças, e a criança cresce entendendo que ela não foi planejada, de que ela foi um peso, e aí a mãe fala assim, nossa, eu estava no melhor momento profissional, infelizmente engravidei do Juninho. Aí o Juninho fala assim, eu fui o estorvo da vida da minha mãe, eu acabei com o sonho da minha mãe. Esse menino ele vai crescer, portanto, se sentindo, por que eu existo? Né? O meu pai vai falar assim, então, eu tinha tanto sonho, mas fulano engravidou, nós tivemos que mudar, tal. Aí a criança fala, eu sou o culpado dessa vida miserável que a minha família tem, porque se eu não tivesse vindo, meu pai hoje talvez estaria fazendo outra coisa. Né? Meu pai teria feito aquela peneira na ferroviária. Né? Hoje seria um jogador de sucesso, mas teve que trabalhar de pedreiro, porque engravidou a minha mãe. Então, vou fazer o quê? Né? Eu sou o estorvo da vida. Não faça isso em hipótese nenhuma. Mesmo que você saiba, teoricamente, sobre o porquê que você tem que educar e os princípios que você tem que educar, se essa postura for colocada no dia a dia da sua família, mesmo tendo a ciência dos princípios, o resultado vai ser catastrófico. Então, a primeira postura que você tem que ter em relação aos seus filhos é entender que eles são herança do Senhor, são galardão, e por isso eles são alvo do seu amor de um modo incondicional. Tá certo que ele puxou o pai, né, teimoso também, mas é seu filho. É presente do Senhor. Às vezes você olha assim, puxa vida, tinha tanta coisa boa para esse menino puxar, vai puxar justamente o nariz do meu sogro. Mas é seu. É presente do Senhor. É galardão, né? Nossa, ela tem o gênio ruim da bisavó. Você pode até pensar nisso, mas você nunca vai falar um negócio desse, porque senão você vai, ainda mais para a criança, senão você vai começar a formar o caráter dela como se ela de fato fosse uma pessoa não querida, uma pessoa não amada, porque ela não veio como presente de Deus, ela não veio como herança do Senhor, ela não será bênção durante o envelhecimento dos pais, porque na mocidade ela vai ser fruto de, ou vai ser pivô de uma situação de adversidade e nunca de bênção, como o Salmo 127 apresenta. Que os filhos da mocidade precisam ser bênção. Nós estudamos recentemente o livro de Provérbios, nas quartas-feiras. Eu sei que você não vem, não assiste a playlist, não, você não sabe disso, mas nós estudamos aqui todo o livro de Provérbios. E aí, nós, num dos temas que Provérbios apresenta, que é a criação de filhos, né? Que trata especificamente, nós falamos sobre a responsabilidade dos pais na educação dos filhos, mas a responsabilidade dos filhos em ser fonte de alegria para os seus pais. E quando você deixa claro para os seus filhos que eles são presente do Senhor, que eles são herança do Senhor, e que eles serão
de certa forma, instrumentos para ser a fonte da sua alegria quando eles ficarem mais velhos, a criança, o caráter dela vai ser formado na perspectiva de que ela tem uma responsabilidade, porque ela veio de Deus como presente para a família, de ser um instrumento de alegria e de bênção para os seus pais. Agora, se ela só ouve que ela foi o estorvo, que ela é a culpa de nada ter dado certo na sua vida, de que ela não veio planejada, que na verdade você preferia ter um menino ao invés de uma menina, ou você preferia ter uma menina ao invés de um menino. Se tudo isso for passado, mesmo que de um modo não intencional, você pode ter todos os princípios na ponta da língua, mas o resultado vai ser, como eu já disse, catastrófico. Ame os seus filhos e façam com que eles entendam e saibam, desde da pequena, mais tenra idade, de que eles são amados, porque são herança e galardão vindo do Senhor. Os filhos, portanto, não podem ser vistos como um mal, uma carga, um peso que atrapalha. Na visão bíblica, os filhos são parte da família, importantíssimos no plano de Deus, que diz que nós, lá desde Gênesis, deveríamos crescer e multiplicar, ou seja, ter filhos. E, portanto, deve ser visto como herança de Deus, galardão, presente de Deus. Dá uma olhadinha comigo rapidamente lá em Gênesis capítulo 15. Quando Deus fala a Abraão e anima Abraão, ou Abrão ainda, ele diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão, ou Abrão, numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E não sei se você se lembra, mas a promessa do Senhor que ele seria pai de numerosas nações, que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu ou como a areia do mar. A promessa do Senhor que o galardão dele seria grande é justamente apontando para essa descendência. Não é sem motivo que Deus chega para ele e fala assim: meu amigo, sai da tenda, vai, sai da tenda, olha para o céu. Meu amigo, olha para a areia do mar. Olha quantos grãos você tem. Isso vai ser a sua descendência. Isso é o seu galardão. É o seu presente, é a sua herança. É a bênção. Só que hoje, no mundo moderno, se a gente pudesse ter meio filho, teria gente que optaria por isso. Tem jeito de ter metade só? Não tem, meu amigo. Eu sei que nós vivemos num mundo caído. Eu sei que na perspectiva reformada, milenista, nós estamos vivendo já o milênio, tempo de grande tribulação. Eu sei que o mundo está mais complicado a cada dia. Só que a visão bíblica é que os filhos nunca são problema, mas são sempre herança, bênção, galardão. Então, se você tem possibilidade, se Deus abre a sua madre, dentro de um contexto de uma família, dentro do padrão bíblico, obviamente, não veja os seus filhos como peso. Pastor, mas fica muito caro. Ter filhos hoje em dia é muito caro. É muito caro porque nós mudamos a nossa cosmovisão e nós damos mais importância para algumas questões que não deveriam ser dadas do que para a família. Uma família de sucesso hoje, na visão contemporânea, é aquela que vive num apartamentinho pequenininho, né, com toda a tecnologia possível,
com investimentos em tudo quanto é áreas financeiras e talvez 2 pets. Né? Vem com a mamãe. Vem com o papai. Chega o sogro, a sogra. Ó, o vovô chegou. Aí você fala, meu Deus do céu. Tem gente que não acredita que a nossa sociedade está cada dia mais doente. Esse é o padrão. Aí você fala, você não vai ter filho? Não, filho dá trabalho demais. Eu fiz um cálculo aqui, perguntei para a IAR quanto que eu vou gastar de fralda por filho. Eu falei, não, e o que isso vai prejudicar a ecologia do planeta, e decidi que é melhor não ter. Mudou o modo de pensar. A bênção agora não é ter filhos. O presente agora não é ter filhos. Isso não é galardão. Isso é peso, é bagagem demais. Aí fica todo mundo nessa corrida louca e ainda sem educar as crianças. Nós estamos rumando à extinção, porque daqui a pouco homem com homem não faz filho, você sabe disso, mulher com mulher também não faz, né? E não adianta você ter lá uma meia dúzia de pet, porque não vão ser filhos. Eles, mesmo se você der o seu sobrenome para eles, não vai dar nada, e mesmo você coloca ele na herança. Tal, e mesmo porque, deixa eu te falar, um pet aí, você cuidando muito bem e tal, a expectativa de vida dele é muito curta. A não ser que você pegue um jabuti de pet. Aí você vai morrer, ele vai ficar com a sua herança. Agora, se você pegar um cachorrinho, ele vai morrer antes de você. Se você pegar um gatinho, vai morrer antes de você. Né? Um peixinho dourado, mesma coisa. Agora, se você quer um jabuti, vive aí 100 anos tranquilo, então aí pode ser que você deixe herança para ele. Mas isso é doença, irmãos. Isso é a caricatura daquilo que Deus fez. O filho, os filhos que são a herança. Você não tem lugar nenhum dizendo que o galardão seria bicho. Mas são filhos. Mas dá um trabalho, pastor. Você também deu. Só que a visão de egoísmo nossa, a gente acaba querendo pular fora. E tem uns que falam assim, pastor, e se vier ainda com algum problema? Cara, qualquer situação, o filho vai ser sempre herança do Senhor e presente do Senhor. Nós não sabemos quais são os propósitos de Deus na nossa vida. A única coisa que nós sabemos é que a palavra de Deus nos dá um princípio para crescermos e multiplicarmos. E coloca os filhos, independente da situação que aconteça, como herança e como presente. Se você já tem os seus filhos, pare de falar que eles não foram planejados, pare de falar que eles não são peso, que eles são carga, que se não tivesse o fulano, a gente podia ficar num hotelzinho melhor. Né? Mas agora com 2, fazer o quê? Vamos ter que ir para o acamp, né? Vamos ter que ir para a barraca, né? Meu amigo, não faça isso. Não jogue um peso na cabeça dos seus filhos, mas ame-os da maneira que a Bíblia diz que você deve amá-los, porque eles são bênção e herança do Senhor. Os filhos, portanto, devem ser recebidos com alegria e prazer. E a sua educação deve ser baseada nesse amor incondicional. Né? Os nossos autores, eles vão dizer, o amor é o alicerce sobre o qual uma criança segura irá se tornar uma pessoa adulta amorosa e generosa. Eu já tive oportunidade também de ver pais que fazem questão, principalmente quando as crianças chegam naquela fase assim, papai, como que os bebês nascem? Né? Se ele não passou por isso, ainda vai passar, porque eles vão perguntar, né? E
e você tem a chance de realmente demonstrar a beleza e o milagre que é o nascimento de uma criança. Você tem a oportunidade de contar para elas a maravilha que é do milagre que Deus faz na gestação de uma criança. E ela vai se sentir a pessoa mais importante da face da terra. Ou você pode simplesmente ser uma pessoa amarga e aí destruir essa ingenuidade, esse momento de educação dos seus filhos, colocando isso como se fosse aquele primo malvado que diz que você foi pego da lata do lixo. Né? Sempre tem um filho, um primo malvado na família, fala assim, você viu que o branco dos seus olhos é diferente do branco dos seus pais? Você foi adotada, pai. Pegou você na lata do lixo. Quer dizer, quebra toda aquela situação. E a ideia é o seguinte, meu Deus, pautado na adoção de Deus para conosco. Mesmo que você foi pego na lata do lixo, ainda assim, você é presente de Deus. Você é galardão de Deus. Tanto para o filho gerado, quanto para o filho adotado. Mas você tem que externar isso para o seu filho. Ele precisa saber, para que os princípios sejam colocados de uma maneira produtiva, eles precisam saber que eles são alvo do seu amor, da sua gratidão a Deus, porque o Senhor foi quem deu eles, ou ele para você. Então, segundo ponto. Então, vimos aqui no Salmo 127 que os filhos são herança. Segunda postura que eu quero chamar a sua atenção, vai lá para Efésios, por favor. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 vai tratar ainda sobre a família, né? Na perspectiva de uma vida espiritual. Nós estamos estudando Efésios, nós vamos chegar lá, que o fato de andarmos de modo digno do Evangelho, o fato de andarmos como imitadores de Deus, o fato de andarmos como filhos da luz, nos conduz a refletir Cristo nos nossos relacionamentos. Tanto da esposa com o marido, do marido com a esposa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. E depois você vai ver, inclusive, do escravo com o seu senhor e vice-versa. Mas aqui no início de Efésios, capítulo 6, nós vamos ver a responsabilidade dos filhos para com os pais, nos versos de 1 a 3, sobre o honrar. E o foco que eu quero dar é no verso 4, que trata da relação dos pais com os filhos, de modo a se sujeitar no temor de Cristo. Então diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A segunda postura que você tem que ter para aplicar os princípios que nós já estudamos na educação, na formação do caráter dos seus filhos, é estabilidade, irmãos. Não tem nada pior para um contexto de educação de crianças a instabilidade dos pais. Uma hora o pai faz assim, outra hora o pai faz assado. Uma hora o pai fala que pode, outra hora o pai fala que não pode. Uma hora a mãe diz que é bom, outra hora diz que é ruim. Isso traz ira para qualquer um. Né? Ou eu posso ou não posso. Eu vou ou eu não vou. Mudou a regra do jogo de novo. Nem você gosta disso. Né? Eu já falei para você, né, que essa questão, por exemplo, da previdência social. Eu, na minha época, investi na previdência social porque os bancos privados estavam tudo quebrando. Então, eu falei, previdência privada vai ser um tiro no pé. Então, vamos para a previdência social, vamos confiar no país. Aí os caras mudam a regra do jogo a cada 5 anos. Eu, pelas minhas contas, com 242 anos, eu vou dar entrada.
no pedido da aposentadoria. Aí com 260, mais ou menos, aí sai. Isso traz ira para o cara que está contribuindo desde os 17 anos de idade? É lógico que traz ira. Mudaram a regra do jogo no meio do negócio, cara. Se os caras querem mudar daqui para frente, tudo bem, a geração nova vai ter que se adequar. Mas eu, quando contratei o serviço, quando eu tinha 17 anos, era para eu aposentar com 47 e pronto, acabou. 30 anos de contribuição e pronto, acabou. Aí o cara vai mudando, aí você fala assim, não, eu estou tão feliz com essas mudanças. Foi um ânimo a mais, uma motivação para eu continuar trabalhando até os 242 anos. Olha, isso motivou, gente. É lógico que você fica irado. Mudar a regra do jogo traz ira. Ou não? Você fica feliz quando muda a regra do jogo? No meio do jogo? Ninguém fica. Essa é uma das características que os pais fazem, que ao invés de gerar formação de caráter nos filhos, vai gerar ira no coração deles. Um pai que é instável, não é confiável. Um pai que é extremamente mutável. A sua palavra não vale nada. Nunca faça uma promessa que não dependa de você para ser cumprida. Eu tratei de uma adolescente em aconselhamento bíblico, que o pai, todas as noites, colocava ela para dormir e orava, e prometeu para ela que ele estaria com ela durante toda a vida, na formatura, no casamento, nos momentos mais importantes da vida dela. Só que ele não sabia que ele ia morrer aos 39 anos. Imagine a situação dessa filha. Meu pai me prometeu. E aí depois que ela viu, mas meu pai não tinha condição de prometer um negócio desse. Então a culpa é de quem agora? Quem que você acha? Quem que matou meu pai? Deus. Olha a situação. E aí você tem que trabalhar, falar com a mãe tem que fazer todo um processo de desconstrução para que a criança entenda. E você fala assim, ela vai se livrar totalmente dessas feridas? Não vai. Mas porque o pai não foi sábio. Não prometa. No primeiro momento ela ficou brava com o próprio pai. Por que você foi morrer? Sabe aquela história? Se você morrer, eu te mato. Sabe aquela situação? Você fica com tanto... Por que você foi morrer, criança? Como se o cara resolve, né? Mas tudo por conta de uma promessa que não poderia ser fundamentada nele. Não depende dele. Isso produziu ira no coração. Primeiramente com o próprio pai, depois com o Pai Celeste. Você reverter isso, irmãos, é um trem complicado. Isso é provocar a ira. Talvez esse ponto seja o mais complicado na educação dos filhos, pois requer sabedoria e estabilidade, equilíbrio, moderação. Você precisa saber o que você faz e o que você promete para os seus filhos. O limite que você estabelece. Você tem que estabelecer os limites de uma maneira clara. O que pode, o que não pode, quando pode e quando não pode. Porque tem situações que você pode, em determinado contexto, fazer. Em determinado contexto, não. Né? Eu brinco, às vezes, uma situação bem ridícula, piega mesmo. Mas é aquele lance. Você está em casa, o seu menino é a mulher. Menininho lá, 5 aninhos, aí você está só de roupa de baixo. Está de zorba lá, de cuecão. Aí o menino está de cueca. Pai, posso ficar só de cueca? Pode. Pode tirar a camisa? Pode. Fica o moleque de cuequinho, você de cuecão, tá lá. Contexto de uma família normal, meu amigo. Isso acontece, né? Só entre o CCB que não, que eles dormem de terno,
que eles tomam banho de terno, tal, que se Jesus voltar eles estão aprumados. Mas se for numa família cristã normal, isso acontece, tudo bem? Só que aí a mãe resolve chamar Asaf para fazer uma reunião de oração na casa. O moleque já está lá com seus 9 anos, né? E o pai não deu uma instrução clara de quanto que ele pode estar e quanto que ele não pode estar. Porque ele falou, o pai falou assim, em casa pode. Essa foi a instrução do limite. Aí dali a pouco sai um menino de 9 anos do quarto, né? Com o joystick na mão, as mulheres da SAF, tudo na sala, orando. Aí vem o Juninho, joystick e de terno? Não, cuecão. Aí as irmãs, meu Deus, moleque desse tamanho. Você não passou a instrução de modo claro. Em casa pode, desde que não tenha visita. Ótimo. Limites de modo claro. Aí a mãe dá uma dura no Juninho, que o moleque... Aí ele fica bravo, o Juninho vai ficar bravo. Mas ninguém me falou. Vai ficar irado. Porque você fez ele passar vergonha. E agora as irmãs da SAF, todo dia que chega no culto, olha pro Juninho já com 15 anos. Aí fica assim. Acabou com a vida social do Juninho. Por falta de uma instrução clara. Isso provoca ira. Então vamos lá. A Bíblia diz, não provocar a ira dos filhos. Um dos nossos autores vai dizer, significa que o pai deve exercer o seu papel de forma adequada e correta, ser exemplo, sem abusos, sem exageros, cuidando para que seus filhos sigam alegremente as suas orientações. Ele deve cuidar para não deixar os filhos irados pelo emprego errado da sua autoridade. Veja, ser claro, transparente, instável, apresentar os limites de uma maneira extremamente clara, respeitando a idade de cada um deles e os momentos. Tem situação que pode em determinado contexto, tem situação que não pode, né? Pai, eu posso beber no bico? Em casa pode. No almoço de confraternização da igreja, não. Pronto, você pôs limites específicos, claros. Isso não vai gerar ira. Isso vai gerar obediência. Tudo bem? Ainda dentro desse ponto, então, fazendo aqui uma coletânea de posturas apresentadas, né, por alguns autores, nós chegamos a uma seguinte lista que, como pais, infelizmente, você pode provocar a ira dos seus filhos. Algumas eu já citei, nós vamos tentar trabalhar com algumas delas, o objetivo não é eliminar hoje, mas pelo menos começar o assunto aí. A primeira situação que pode gerar ira no seu filho é a ideia do contraste entre superproteção ou superindulgências, que seria pais extremamente permissivos. Uma criança com limites extremamente fora da realidade. Eu nunca comprei uma bicicleta pro Juninho, porque, com medo dele machucar. Aí com 12 anos você compra a bicicleta pro menino e põe rodinha. Mandei o Luciano fazer, serralheiro, porque a bicicleta já era grande, o menino de 12 anos já tá do tamanho do mundo. Aí pôs uma rodinha. E aí você fala assim, tem que pôr joelheira, como chama? Cotoveleira e capacete e o óculos de um cristal que a NASA fez, porque não vai quebrar de jeito nenhum. Aí vai o menino. O que vai acontecer com esse menino? Você acha que ele vai ficar irado ou ele vai ficar feliz? Ele vai ficar extremamente irado, envergonhado. E ainda você fala assim, tá bom, bem, nós vamos no passeio ciclístico da igreja. Você vai com a sua bicicletinha. Não, o moleque não vai. Superproteção. Colocar, é lógico que é uma situação caricata, mas para você entender, tem pai, não pode pôr o pé no chão. Ele pôs a mão na maçaneta. É a mãe do gel, né?
A mãe já, pote desse tamanho de álcool gel, o moleque vai, super proteção. Até na questão biológica, irmãos, esse trem é ruim. Seu filho precisa de ter contato com um monte de coisa para criar suas próprias resistência, né? Então, a criança fala, tá bom, mãe. A mãe que anda com o pente no bolso, toda hora. Vem cá, Juninho. Pinta o tupé do Juninho. O moleque quer correr, quer brincar. Tá na festa de aniversário. Não, vem cá, Juninho. Ai, esqueci o gel. Então, para com isso. Super proteção demais. Vai trazer ira pro seu filho. Ou o outro lado da moeda. A super indulgente. Pai permissivo. Cadê o Juninho? Não sei. Saiu faz 3 dias para ir na casa de um amiguinho. Não sei. Ninguém ligou, então deve estar tudo bem. Essa falta de limite também ira. Porque num determinado momento esse menino vai falar assim, pô, ninguém liga para mim, cara. Se eu for, se eu não for, ninguém tá nem aí. Né? É a síndrome do esqueceram de mim, né? Lá do filmezinho antigo. Largou o moleque, ninguém nem contou, ninguém nem percebeu, nem a mãe. Aí você fala, mas Maria também fez isso com Jesus. Né? Não, é porque ela confiou na caravana, né? Confiou na turma. Depois voltou preocupada. Mas veja, nem superproteção, nem permissividade demais. Você precisa ter equilíbrio. Porque senão isso vai gerar ira, vai fazer seu filho passar vergonha. E isso vai te afastar. Ou afastá-lo de você. Não provoque os seus filhos a ira. E conforme a idade ainda mais, principalmente na adolescência, o pai tem que ter uma sensibilidade muito grande. Quando a criança passa por aquele processo, que agora ele aí não sabe se ele é uma criança ou se ele já está querendo ser adulto. Então, determinadas situações acabam sendo extremamente constrangedoras, chocosas para eles, e isso conduz à ira. Né? Tem histórias que você conta dos seus filhos, que até quando ele tem 5, 6 anos de idade, todo mundo dá risada, inclusive ele. Mas essas histórias têm que ficarem lá até os 6, 7 anos no máximo. Porque se você continuar contando aquelas mesmas histórias, quando ele tem 12, 13, 14 anos, aquele negócio vai trazer uma ira no coração do seu filho que você não faz ideia. Sensibilidade. Não provocar os seus filhos a ira. Um outro ponto aí, enquanto as crianças não chegam, favoritismo e desprezo. Isso ira. Os pais podem ter o cuidado que for, principalmente se ele tem 2, 3 filhos, 4 filhos. Ele pode ter o maior cuidado, mas os filhos, geralmente, eles vão achar que eles sempre são desprezados e que os outros são os favoritos. Se os pais não trabalhar de uma maneira equilibrada, mostrando que, de fato, não há essa ideia do favoritismo, você vai ter problema. Eu lembro das minhas crianças, quando eles tinham, sei lá eu quantos anos, aí eles fizeram a lista. E eles acreditam nisso até hoje. Então tá lá, o votal gosta da fulana, favorito é fulano. O votal, o favorito é fulano. A avó não sei das quantas, o favorito é o Beltrano. E aí fica assim, o pai gosta mais do fulano, a mãe gosta mais da Beltrana. Tal. E aí um dia eu ouvindo eles lá, eles têm a lista pronta, tem até hoje, né? Provavelmente. Não, hoje não. Hoje nós temos certeza, não temos lista mais não. Né? Então, veja, no coração deles é um tipo de pergunta que vai surgir naturalmente. E criança é malvada, eu te disse que ela nasce em pecado. Aí ela olha para você assim e fala assim, o vô gosta mais de mim. Aí o outro já sai chorando, ninguém gosta de mim. Não é assim? Isso vai acontecer. Agora, se os pais... Tem pai que faz isso na mais cara dura, assim, sem vergonha nenhuma. O pastor vai visitar, né, pastor Sérgio? Nós vamos visitar a família, e o pai fala assim, esse aqui
Esse aqui é meu filho, uma preciosidade, viu, pastor? Tira boas notas. É o orgulho do pai, né, bem? Né, Juninho? Orgulho do pai. Agora aquele ali no cantinho. Qual que é o nome dele mesmo? Ah, aquele lá, pastor, eu fico até longe. Porque, olha, de vergonha. Olha, deve ter se trocado na maternidade, não é possível. Tem pai que faz isso de uma maneira explícita. Você vai provocar o seu filho. Vai dar errado esse negócio. Como pai, é lógico, irmãos, que tem personalidades, tem uma série de situações, tem filhos que você acaba, no decorrer da vida, entendendo, ele te entende mais, você entende mais, é possível que haja mais empatia, os mesmos gostos, é possível, né? Torce para o mesmo time, o outro não. Então, pode acontecer um monte de situações aí que talvez te aproxime mais de um... Mas no lidar, do tratar, da educação dos seus filhos, por mais lerdinho que seu filho possa ser em comparação ao outro, sempre vai ter um ponto positivo em todos eles. E você como pai, se você é o coach, você é o treinador, você precisa extrair o melhor que cada um deles tem. E o favoritismo, não faça isso. A questão da comparação. Tá vendo? Seu irmão tirou 9. Educação artística. E você não conseguiu fazer nem uma bola com o copo. Então, isso vai gerar o quê? Conflito, competição, ira. Você precisa ser o coach para tirar o melhor de cada um dos seus filhos. Nesse sentido, a pedagogia, a psicologia nos auxilia, né? Ela hoje ela divide as áreas de educação e cada um tem uma inclinação, um é lógico, o outro é artístico, o outro não sei o quê. Então, estude isso é positivo para a sua vida, para você estimular aquilo que mais se adequa a cada um dos seus filhos. Para que todos se sintam, de fato, valorizados dentro daquilo que eles, de fato, têm valor. Porque se você produzir dentro de casa essa divisão de desprezo e de favorecimento, isso vai dar ruim. Isso vai gerar um problemão. E você pode moldar o futuro do seu filho para desgraça, infelizmente. Tudo bem? Hoje nós vamos parar por aqui, por conta do nosso horário, as nossas crianças já estão chegando, né? E semana que vem, se Deus permitir, a gente volta a tratar das posturas. Quero que você comece a se avaliar. Será que você tem declarado de um modo claro aos seus filhos um amor que você tem por eles, reconhecendo que eles são herança do Senhor e galardão? E você tem expressado os limites de modo claro aos seus filhos para não gerar ira? Nessa semana a gente comece a avaliar como que tem sido a nossa postura nesse sentido, para que, através das posturas corretas, nós apliquemos os princípios corretos na educação. E consertemos a rota, né? Porque a gente que já está com o carro andando com o pneu furado, é mais difícil, obviamente, trocar o pneu com o carro andando. Para quem ainda, os jovens que ainda vão formar família, é uma maravilha, põe lá. Agora, para quem já está no processo, fica mais difícil, mas é possível a gente acertar a rota e ver as coisas mudando. Sabe por quê, irmãos? O amor, ele tem um poder regenerador fantástico. Então, mesmo que até agora você tenha errado com seus filhos, a sua mudança de postura, de acolhimento, de amar eles e deixar claro que você os ama porque eles foram trazidos pelo Senhor como herança e galardão, isso tem um poder de restauração
você não faz ideia.